Olá pessoal, me chamo Joseph Donald. Vou mostrar para vocês aqui a resolução de um exercício de tela simples, né? Onde basicamente a gente pode criar uma tela como essa, uma tela estática, com pouco código, né? Mas com uma certa dinâmica bem interessante. Os widgets que a gente vai utilizar, ou seja, os componentes, né, vão ser o scaffold, app bar, text, center, coluna, size box, linha, ícone, transform field e container. Tá? Esse é um exercício que eu passei, né, para alguns alunos de, do curso que eu ministro e está disponível aqui no meu blog, né, josephdonald.wordpress.com. Bom, vamos ver como é que a gente pode criar essa telinha. Vou aqui colocar numa pasta para que a gente possa organizar o projeto. Aqui, já nessa pasta, eu posso criar o projeto que vou nomear ele aqui através, vou criar na verdade ele através do comando flutter create. O nome do projeto, posso colocar exercício 3, né? Ou tela exercício tela 3, né? Vou chamar aqui de tela 3. E vou colocar aqui para as seguintes plataformas. Pode ser Android e Web, por exemplo. Aqui ele está criando agora o meu projeto, exatamente para essas plataformas que eu especifiquei. E ele vai ficar aqui dentro dessa outra pasta, né? Pasta tela 3. Bom, tenho aqui o arquivo main como arquivo principal. Ele vem aqui com um software base para poder rodar o meu teste, né? Provisório. Posso até rodar aqui para vocês perceberem, né? Poderia ser também com o comando flutter run, ou você clicar aqui e mandar fazer o start debug. Perceba que ele já vai rodar direto no Chrome, né? Na versão web, visto que eu não ativei nenhuma máquina virtual. Mas se você quisesse rodar pelo comando, bastava digitar flutter run -d de device e o nome do Chrome, né? Ou o nome do teu dispositivo virtual, da tua máquina virtual. Aqui ele já abriu, tá aqui, é um aplicativo base. O que a gente vai fazer, né, com esse aplicativo? A gente vai apagar tudo e vamos começar a fazer a nossa tela. Então vem aqui e apago tudo. Beleza. Nesse momento, né, já não tenho mais nada aqui. Inclusive dá erro nessa página de teste aqui, esse arquivo de teste que eu posso deletar ele e fazer aqui a minha nova tela, um novo app. Bom, como a gente percebe aqui, eu vou ter um app bar com um texto e vou ter aqui um certo conteúdo. Vamos começar aqui na construção básica desse app. Bom, como qualquer software feito na linguagem Dart, né? No caso aqui a gente está utilizando a framework Flutter para poder desenvolver. Então qualquer software feito em Dart ele precisa aí do método main. A partir do método main eu vou chamar uma outra função nativa do Flutter que é runApp, né? RunApp. E dentro do runApp eu vou chamar aqui o MaterialApp, que vai ser aqui a nossa classe responsável por deixar nossas telas bem é, estilizadas, né? Ele chega a ser comparado aí como se fosse o Bootstrap da vida, né? Mas no caso dele é focado em aplicativos Android. Então aqui no Material App eu vou ter necessidade de indicar a página inicial, né? A tela inicial que é o Home. Eu vou fazer tudo num arquivo só, então eu vou aqui criar uma tela inicial, que eu posso aqui chamar ela de Home, posso chamar de tela inicial, né? É, enfim, tela 3.
Isso é indiferente, eu posso só dizer aqui um nome qualquer para que eu crie essa tela. E agora que ela está aqui criada, a tela básica, que está com stateful, né? Está no estilo de stateful, que é uma tela dinâmica do Flutter. Então eu vou aqui chamar essa classe no meu método main. Beleza, essa parte aqui, né, basicamente está concluída. O que eu vou fazer agora é interagir com o restante desse código. Percebo que nesse momento ele tem aqui um espaço branco, né, um espaço vazio. O que dá para a gente fazer aqui? Então eu vou rodar. Vocês vão perceber que agora ele está com o código construído, o código básico construído, mas a tela que ele mostra é uma tela totalmente vazia. Vai abrir aqui o Chrome. E ele já vai mostrar ela com um X aqui, né? Onde ele não tem aí qualquer widget. Ele simplesmente está vazio, né? Esse X só para referência. Bom, então vamos montar nossa tela. A estrutura básica para eu montar uma tela dentro de um ambiente Flutter, né, é o scaffold. Então o scaffold ele já vem com muitas situações prontas, como appbar, body, a cor, né, drawer, entre várias e várias situações, float action button, né, várias situações que eu posso ativar. Bom, baseado lá no nosso exemplo, né, posso até colocar essa tela do exemplo aqui do lado. Deixa eu formatar aqui melhor para poder exibir. Vou puxar lá a página web aqui do lado. Pronto. E do outro lado aqui o meu código. Perfeito. O que eu vou precisar então? No caso do scaffold, eu vou precisar da minha appbar. Então a appbar, ela vai o parâmetro, né, o atributo appbar, eu vou colocar uma classe também chamada appbar, aonde eu vou dizer, por exemplo, a cor dessa appbar. Essa appbar aqui vai ter uma cor que eu chamo através da classe colors, a constante de cor, acho que é lim. Pronto, lim. Beleza, no caso aqui eu já vou ter uma cor para essa appbar. Vamos para a próxima situação. Eu posso também ter um título para essa appbar. Então, na appbar, vou colocar aqui um título que eu vou chamar, tá lá, de tela de contato. Tela de contato. Vamos voltar aqui, ó. Percebam que agora eu criei o atributo background e o atributo título, né? Title. Bom, além da appbar, eu vou ter também a necessidade de criar um corpo, né? Essa situação que você vê aqui, né? Esse corpo da tela, ele está aqui abaixo da appbar. Então aqui, depois da appbar, eu vou chamar o body, né? A partir do body, eu vou poder criar as outras situações. A partir desse body, eu posso, por exemplo, chamar diretamente um container, né? Container. E dentro do container eu posso criar as outras situações. Neste container, por exemplo, eu posso colocar uma coluna aonde eu vou inserir esses dados aqui existentes, né? Como esse texto, a parte do telefone, a parte do e-mail, do endereço, essa caixa de texto e o botão. Então, para eu colocar eles assim, de uma forma mais organizada, né, eu tenho alguns métodos. Por exemplo, aqui tudo está em coluna, né? Então, eu tenho uma coluna com vários itens, né, com vários itens. Então, vamos colocar aqui um filho para esse container. Esse filho a gente vai chamar ele de coluna. Qual o primeiro filho dessa coluna? No caso da coluna, ela aceita filhos, né? Children. Então, o primeiro filho dessa coluna vai ser justamente um texto onde diz entre em contato.
O segundo filho, eu também tenho um texto, onde eu tenho o telefone. Então, telefone 83 tal 99999999, beleza? Tem uma outra que vai ser o e-mail @gmail.com. Um outro filho que vai ser o texto endereço Rua dos Anzóis número 123 João Pessoa PB. Após esse texto, eu já vou ter outras situações. Bom, nesse caso, vamos logo testar e ver como é que está a nossa aplicação. Então eu vou salvar, ele vai fazer um hot reload. E eu já vou perceber aqui que o meu aplicativo começa a tomar forma, né? Nossa app bar já está pronta. Está faltando então a resolução dessas outras situações aqui que estão na coluna. Beleza. Então, vamos completar aqui, né? Abaixo do endereço, eu vou ter aqui um campo de texto, né? Um text field, text form field. E também tenho um botão lá embaixo. Então vamos colocar aqui text form field. E vou ter esse botão, que na verdade não estamos aqui utilizando o widget botão. No caso aqui foi utilizado aqui simplesmente um container. Então, posso colocar aqui um container com uma determinada altura, sei lá, de 20, vou arriscar aqui, depois a gente muda, e uma largura de 60. Vamos tentar aqui ver como é que fica. Vou colocar uma cor para ele se destacar melhor. E aí eu vou chamar de colors.lim também, né? Que é o que tem lá é a mesma cor que tem lá na app bar. Bom, tá começando a tomar forma, né? A gente já tem aqui um campo de texto, já temos aqui um botão. O botão dá para ver que ficou bem pequeno, então a gente já pode aqui ampliar um pouco. 60 por 180, digamos. Aí já está num tamanho bem semelhante ao do exemplo. Posso completar aqui para 50 e aqui para 200. Acho que agora já ficou bem semelhante. E a gente vai organizar agora os dados dentro da coluna. Como é que eu posso organizar esses dados? Bom, tem aquela situação de alinhamento da coluna, né? Main Axis Alignment, alinhamento principal. Então aqui a partir do Main Axis Alignment, eu posso ter aqui, por exemplo, o Space Evelyn, né? Que é o espaço entre eles. Então eles vão ficar aqui bem espaçados, né? Perceba que eles estão bem espaçados. O meu campo de texto, ele é bem maior do que isso, né? Então por isso que ele está aqui numa diferença muito grande. Tem uma outra situação que a gente consegue perceber que a borda aqui interna, né, desse container maior, ela tem um espaçamento. Então vamos formatar aqui essa borda, né, e vamos tratar essa parte aqui do título da página da tela e em relação a esses textos aqui. Como é que eu faço a borda interna? A borda interna é um atributo do container chamado padding. E aí eu posso inserir o padding através de uma classe chamada edgeInsets.all, né? Ou caso eu queira colocar para todas as bordas, ou poderia ser somente para algumas, né? No caso aqui eu vou colocar para todas. Eu posso citar, por exemplo, o valor 20. Setei aqui o valor 20. Perceba que ele já deu uma certa diferença aqui em comparação à borda, né? Em relação à borda. Tranquilo. Vamos ver então o que a gente pode fazer em relação aos textos, né? Esse carinha aqui,
Não, vamos começar pelo título. Esse título aqui, ele é bem maior do que isso, então eu posso aplicar aqui um estilo a esse texto, né, que eu utilizo aí nesse atributo estilo a classe TextStyle, e vou chamar aqui um atributo chamado FontSize, né, onde eu vou dizer a fonte que eu quero que ele fique. No caso aí, entre em contato, eu coloquei 30, tá bem semelhante, né? Então, acho que eu vou deixar 30 mesmo, pelo formato aqui tá bem semelhante. Ele está também em negrito, né? Vamos aqui puxar a situação do negrito, que é o fonte Wave, só me engano é Wave mesmo, isso. Wave, fonte Wave Bold. Então, tá aqui agora, coloquei negrito. Beleza. Vamos colocar então, perceber essa diferença que existe aqui. Essa turma está mais alinhada à esquerda e o texto do título está realmente no centro. O que pode acontecer? Bom, na realidade o que pode ter acontecido aqui, o texto e o título e essa parte aqui do telefone, do e-mail e do endereço podem estar em widgets diferentes para poder pegar justamente essa formatação. Então eu posso colocar esse texto em específico do meu título dentro de uma linha, onde eu separo em relação aos outros, né? Então eu vou fazer aqui o uso de uma linha, que é uma row, que ela vai ter conter children, e aqui eu vou adicionar o meu texto do título. Então percebam que agora eu separei, meu título está dentro de uma linha, o título está dentro da linha, e os outros estão fora dessa linha. Então meu título agora ele conseguiu ir para o meio ou para o início, e os demais estão na ponta, né? Ainda estão no meio, quer dizer. Então eu vou aqui trabalhar esse alinhamento. Então, o alinhamento da linha, eu vou dizer que o alinhamento da linha, nesse caso, ele vai ser central. Pronto. Então agora eu consegui colocar no centro. E o alinhamento cruzado, cross excellent, ou seja, o alinhamento horizontal dessa coluna, eu vou colocar ele como cross excellent start. Então agora a gente conseguiu colocar o título para o meio e os textos, né, os demais textos para o alinhamento do lado esquerdo, né, do início da linha. Bom, percebam que aqui no meu está muito espaçado ainda, né, e lá está bem reunido. Então, na verdade, provavelmente não foi utilizado aqui um space evening, mas sim um espaçamento a partir de cada componente. Então eu vou apagar aqui, vou deixar eles juntinhos, e entre cada um, ou seja, entre essa linha e esse texto, eu posso fazer uma size box, aonde eu vou ter uma altura, que eu vou dizer aqui que tem 20, por exemplo. Então, bom, exatamente 20. Então, bem tranquilo. Entre o telefone e o e-mail, e o endereço, a gente também coloca aqui um size box. Então size box, eu vou colocar aqui, sei lá, 10, né? Opa, desculpa, size box wave 10, já está no espaçamento um pouco melhor, e também posso colocar aqui 10 na outra, eu já crio um outro espaçamento um pouquinho melhor também em relação a outra. Bom, tá tomando a forma, né? Tá tomando a forma, tá começando a ficar do jeito que a gente quer. Um outro detalhe é o espaçamento entre o texto e a form field. Então, vou colocar aqui, ó, também. E aqui embaixo
também, né? Aqui é o espaço entre o text e esse containerzinho aqui, que a gente ainda vai formatar. Então vamos ver como é que ficou agora. Bom, deu um certo espaçozinho. Eu vou até aumentar aqui o espaço do texto para o container 20, já ficou bem próximo. Antes da gente fazer aqui os pequenos detalhes, como colocar esses ícones, né? Colocar também o texto, tá sem texto e as bordas redondas, eu vou fazer aqui esse contorno dessa área de texto, né? Desse text form field. Como é que eu posso fazer esse contorno? Então eu vou fazer um decoration. A decoração desse item vai ser a partir de uma classe chamada input decoration, aonde no input decoration eu tenho o border, né? Atributo border. E no atributo border eu tenho a outline input border, né? A linha de fora, né? Inserida na borda, aonde aqui eu posso trabalhar o tipo de borda que eu quero, né? Se for uma border radius, por exemplo. E na border radius eu tenho aqui ela por completo. Então, digamos aqui que border radius.all eu vou ter ela circular a partir de um item, né? 2, por exemplo. Desculpa, de um item não, de uma borda, de um canto arredondado, né? No caso aqui eu coloquei 2, ficou bem pouquinho. Se eu colocar aqui, vou aumentar bastante, ó, já fez uma curva muito grande. Então vamos encontrar aqui um parâmetro, 10, por exemplo. 10 já ficou bem interessante, né? Não está igual, mas está bem interessante. Vou colocar 7. Então agora já ficou realmente bem semelhante ao desenho. Porém, a minha área de texto, meu campo de texto, está muito estreito, né? Em comparação a esse outro aqui. O que a gente pode fazer para aumentar a área de texto? É um atributo do text form field, né? Aonde você vai trabalhar a quantidade de linhas, né? Max lines, min lines. No max lines eu vou colocar aqui uma ideia de linha máxima, ou seja, 10. Então aqui, ó, eu vou ter uma situação semelhante a 10, né? Mas que não quer dizer que eu não possa colocar mais texto, né? Ela é só uma base do que seria eu utilizar aqui 10 linhas. Se eu for aumentando aqui, ó, então eu aumento também o tamanho desse meu campo de texto. Então 10 acho que fica bem interessante e creio eu que esteja compatível com o que pede aqui no exercício. Deixa eu ver, vou botar aqui, tá do mesmo tamanho aqui, ó. Tá bem semelhante, né? A questão do tamanho das áreas de texto. Está tomando forma, né? Vamos fazer a implementação então agora do botão. Como é que eu posso melhorar esse botão? Bom, aqui no caso do container do botão, né? Ele é um container e a gente vai utilizar aqui uns ajustes nos cantos, por exemplo, onde o canto dele está pontudo, ele tem que ficar arredondado, tem que ter um texto dentro dele e também tem que estar no alinhamento central. Beleza, o que eu posso fazer aqui? No container, ele também tem um atributo chamado decoration, né? No decoration, eu vou chamar uma classe chamada boxDecoration, aonde eu utilizo um atributo chamado borderRadius. No borderRadius, eu tenho essa opção de circular, ou seja, eu dizer aqui o raiozinho que ele vai fazer para poder ter essa borda. Então, digamos, a gente viu lá que o 20 ficava muito arredondado, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, 20. Ele dá esse erro porque quando eu uso decoration, né, foi bom ter acontecido. Quando eu uso decoration, eu não posso usar a cor fora. A cor, ela tem que passar a ficar dentro do decoration. Como o decoration tem predominância, né, em relação à decoração do container, então eu tenho que fazer isso. Colocar a cor dentro do decoration.
Tá aqui, agora deu certo. Bom, a borda ficou muito, né, uma curva muito forte, né? Eu quero uma curva mais suave. Então, coloca aqui um 8, por exemplo, um 7, né? No outro a gente colocou 7. E aí ele fica com a borda mais bem, bem suavezinha, né? Não é tão redonda. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora, esse como é um container, ele está aqui do lado, justamente porque ele está alinhando com a coluna. Então eu vou fazer uma estratégia semelhante que foi feita aqui do, do título. Então eu vou criar uma linha e vou jogar esse container como filho dessa linha. Tá aqui, ele está na linha, ainda está do lado, porque agora eu vou fazer o alinhamento da linha. Então, dizer que ela está no center. Professor, eu não poderia simplesmente colocar o alinhamento cruzado da coluna? Não, porque o alinhamento da cruzada da coluna a gente usou para os outros itens, né? Os outros itens aqui que são os textos. No caso aqui, a gente colocou uma linha para poder se separar do alinhamento da coluna. Beleza. Dentro desse container, como a gente viu, também tem um texto, né? Então a gente precisa inserir um texto aqui que vai ser filho desse container. Então eu posso chamar aqui um child, que vai ser um filho chamado enviar mensagem. Enviar mensagem. É maiúsculo que está ali. Então, colocando agora, tá aqui, ficou bem no canto, né? O que eu faço aqui para colocar? Ele tem aqui um alinhamento. E aí eu posso dizer que este alinhamento ele pode ser... Não, em vez de botar esse alinhamento, porque eu vou ter que verificar aqui o eixo, né? Então eu poderia fazer justamente o seguinte: ao invés de colocar somente o texto, eu coloco centro. Então, center, child, e coloco aqui ele como centro. E aí vai ficar, pronto. Já fiquei aqui com ele ao centro, né? Fica bem mais simples, né? Eu jogo dentro de um filho center, depois jogo o text dentro do center. Então ficou bem no meio. Posso aumentar um pouco, né? Text style, dizer que o tamanho é, sei lá, 12. Vamos ver aqui como é que ficou. Ficou pequeno. 16. 16 já está bem semelhante. Bom, a gente já está com a situação bem montada, né? O que está faltando agora? Somente os ícones aqui. Então esses ícones ficam no começo desse texto, né, que tem aqui, dessa caixa de texto. Eu poderia inserir um ícone diretamente aqui através de uma linha, né? Posso fazer uma linha e coloco ícone texto, ícone texto. E essa linha vai também ficar aqui por dentro dessa coluna. Mas nesse caso aqui, eu não vou fazer alinhamento da linha, né, do conteúdo, que ela já vai realmente iniciar nesse trecho aqui. Então, eu vou colocar aqui uma linha, row, que vão ter filhos. Um desses filhos é justamente esse texto. Porém, antes do texto, eu tenho um outro item, que é o quê? Um ícone. Então, eu posso chamar aqui o ícone, então icons.phone, por exemplo. E aí a gente vai ver a organização que ficou. Tá aí. Ficou aí na frente do outro texto. Da mesma forma, eu vou fazer com o e-mail, né? Eu crio uma linha, aonde eu vou jogar esse e-mail, linha, que tem filhos, que eu vou ter um ícone, né?
que eu vou ter aqui um ícone ponto e-mail. E depois desse ícone vai ser justamente esse texto que está aqui abaixo. Coloco uma vírgula aqui para ele não dar erro, né? Tem que separar os elementos por vírgula. E agora vamos ver como é que ficou. Tá aí. Já ficou bem espaçadozinho aqui. Tá aqui outros detalhes. Bom, é isso, né? Se eu quiser fazer aqui, eu posso também afastar um pouco. Posso fazer uma sized box que ele tem aqui uma largura. Sized box que tem aqui uma largura de 3. E aí eu vou dando um espaçamento, né, em relação ao meu texto, ao ícone e o texto, né? Poderia fazer isso aqui para poder dar um espaçamento entre eles. Esse size box poderia colocar 5. Deixa eu ver como é que fica com 5. Acho que 5 ainda não. 8. 8 já ficou bem semelhante ao. Vou botar 10 então. Acho que agora está igual ao do exemplo. E aí eu coloco também o size box aqui, né? E aí eu tenho aí essa formatação. Posso aumentar, né, que está um pouco maior, mas enfim, são os detalhezinhos de ajuste que você pode fazer. Ó, aqui já está uma diferença bem interessante. E é isso, né? Aqui ficou feito a nossa tela semelhante à tela do exemplo, tá? Obrigado aí então, pessoal, pela atenção. Esse é o canal que eu divulgo minhas resoluções. Sigam esse canal. Vão ficar algumas resoluções gravadas, né? Para que você possa revisar depois. Forte abraço, então.